Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Todos me ouvem? Todo mundo escutando? Maravilha, maravilha. O pessoal consegue me ouvir bem? Eu estou. Super, ótimo. Também legal. Primeiro, muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente. Acho que trazer duas pessoas incríveis no mercado, duas pessoas extremamente experientes, para ter um papo bem diferente com vocês. E tô feliz também, eu vou apresentar vocês dois já. Tô feliz aqui, Stormer, muito aliás, que é a primeira vez desde o Alexander Elder, se eu não me engano, em 2019, quando eu trouxe ele, que a gente tem aqui no painel principal uma palestra para a gente poder falar de trading. Então isso me deixa muito contente. Bom, vou começar apresentando nossos dois figurões aqui, que hoje baterão um papo incrível para falar sobre mercado institucional e mercado de pessoas físicas, quais as diferenças, e vamos tirar, vamos dizer assim, muitas minhocas da cabeça das pessoas, né? Então eu queria primeiro apresentar aqui o Stormer, que está com a gente há muitos anos, ele que é sócio da Liberta. Enfim, obrigado pela presença, muito boa tarde. Eu que agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, um tema que nós realmente gostamos muito, mercado financeiro, mercado de renda variável, e agradeço muito o tempo de vocês estarem aqui para ouvir as palavras que a gente vai trocar. Legal. Também queria apresentar aqui vocês o Alfredo Menezes, ele que é sócio fundador e diretor de investimentos na Armor Capital. Estava contando para a gente 40 anos de mercado, bastante tempo, 15 no BCN, 15 no Bradesco, enfim, então tem muita história para contar. Obrigado pela presença também. Obrigado pela oportunidade de a gente quebrar algumas lendas do que é institucional e pessoa física. Acho que vai ser um bom momento para se falar disso. Obrigado. Vamos começar então falando de tesouraria, né? Você esteve muitos anos numa tesouraria de um grande banco. Eu queria que... Eu vou pedir... não tem água aí? É isso que eu vou pegar. Vou pegar uma aguinha. Mas eu queria perguntar para o Alfredo sobre a questão de tesouraria de banco, né? Eu acho que para nós que trabalhamos pessoas físicas é um mundo completamente distante. Aliás, é um abismo muito grande entre o mercado de pessoas físicas e o mercado institucional. Se puder explicar para a gente o que é uma tesouraria de grande banco, o que é, o que faz, como é que funcionam, quantas pessoas tinham trabalhando contigo, enfim, eu acho que é legal a gente dar esse contexto aqui. No final, eu deveria ter algo como 150 pessoas na tesouraria. Umas 30 na mesa proprietária e demais tinha área econômica, tinha mesa de corporate, mesa de médias empresas, né? Mas o que é importante falar um pouco, que mudou muito o que era a tesouraria na década de 90, 2000, do que é hoje. Né? Com a Basileia, ficou muito mais caro você ter posição proprietária. Então, hoje as tesourarias, basicamente, trabalham muito mais na gestão de LM, né? Que são os gaps surgidos pela área comercial. Como vocês sabem, banco tem muito crédito pré-fixado e a captação, a maioria, é indexada ao CDI. Então, o tesoureiro, a tesouraria, tem como obrigação gerir esse risco de moeda e de prazo. Acho que esse é o principal fato. E o que é exatamente, o que faz exatamente uma mesa proprietária de um banco? Olha, a mesa proprietária normalmente assume posições, né, em função de um cenário econômico. Né, seja posições em juros, em moedas ou mesmo em equities. E essa mesa proprietária, hoje em dia, são poucos bancos que estão bem atuantes, como eu já falei, por causa da Basileia. Né? Mas eu acho que a função principal ainda é administrar o gap gerado pela área comercial dos grandes bancos. E lembrando que a grande parte das operações institucional vem do fluxo direto da economia real. São clientes, ou seja, fechando exportação ou fazendo hedge. Né? Então, essa parte hoje é o maior volume de uma tesouraria, fluxo de cliente. E é justamente aí o que o Alfredo colocou, pessoal, que é já uma das grandes diferenças que existe da pessoa física para o broker institucional, para o cara que trabalha dentro de uma instituição. Enquanto eles têm toda uma estrutura para gerir compliance, o diretor de estratégia, o operacional, o sujeito que vai fazer os registros, o jurídico e até mesmo a questão dos impostos todos, são pessoas separadas, em núcleos separados, enquanto que o trader pessoa física tem que fazer isso tudo sozinho. Ele tem que ser o
O broker, ele tem que ser o operador, ele tem que ser o estrategista, ele tem que ser o compliance, o gerenciamento de risco, tudo ao mesmo tempo. Então essa já é uma das grandes diferenças que existem e que dificultam muito a pessoa física, além do fato, e é o ponto principal que o Alfredo tocou agora, a ideia da economia real, do fluxo que vem entrando e que o institucional tem e que a pessoa física não vai ter nunca. Essa é uma grande vantagem, né? E normalmente o institucional tem uma área econômica enorme. Quando você está sozinho na física, é você, coração, disciplina e emoção. Acho que são os 3 fatores principais. Mas concorrer com o institucional, ele leva mais essa vantagem. Ele está vendo a economia real, onde tem demanda, o que os clientes estão querendo, né? Desculpa. Não, que é isso. Alfredo, e aí fala uma coisa pra gente, né? Como o Stormer estava falando, essa questão de o pessoa física ser tudo e o institucional não, qual que é, por uma razão óbvia, a obrigação daquele funcionário que opera na tesouraria é ganhar dinheiro para o banco, né? E como é que funciona questões de dias de loss, dias de gains? Como é gerido isso, ou se é normal, porque há obviamente uma gestão de risco muito grande, né? Talvez uma equipe de risco já acaba zerando em determinado ponto. Enfim, traz um pouco para a gente desse dia a dia. Ok. Normalmente você tem uma diretoria independente de risco dentro de uma instituição, né? Que não responde ao tesoureiro. Pelo contrário, dá muita briga entre os dois. O que ocorre normalmente é que cada trader ele tem um limite. Normalmente o mandatário é o VAR, né, que você vê a volatilidade de um ativo, quanto ele pode perder. Bem, e ele é cobrado sobre o resultado dele sobre esse VAR alocado, esse risco alocado. Risco alocado, sim. Então, eu, como princípio, quando a pessoa ia muito bem, eu analisava a média de lucro e média de prejuízo. Porque é normal você ver um trader e falar, pô, eu acerto 70% e perco dinheiro. Eu vou te falar, você não ganha, não acerta 70%. O que acontece é que a derivada disso é que você, no prejuízo, você segura muito, e o lucro você realiza rápido. E então vai dar uma frequência maior no que é a realidade. Então eu sempre gostei de olhar a média de lucro, média de prejuízo versus frequência, né? Então, por trader profissional, o cara que tinha uma média de prejuízo acima da média de lucro, até hoje na Amor eu faço isso, ele pede limite, porque mostra que ele não tem disciplina, né? E isso é muito usado no institucional, eu sempre usei. Obrigado. O Alfredo tocou agora num ponto, pessoal, extremamente importante vocês entenderem. O trader pessoa física, muitas vezes, fica muito focado no nível de acerto. Qual que é o nível de acerto, qual que não é o acerto? Não é este o ponto mais importante para observar resultados de um trader. O ponto mais importante está realmente no que ele acabou de mencionar, que é o quê? Média de ganho quando ele acerta, média de perda quando ele erra e multiplica isso pela frequência de trades executados. Isso é um cálculo bastante interessante que chama expectativa matemática, que vai ser positiva ou negativa. Tem muitos traders que têm 30% de acerto e que são máquinas de fazer dinheiro, porque o cara quando perde um pouquinho e quando ele ganha muito, porque o alvo dele é longo e o stop dele é curto. E tem muitos que têm 80%, 90% de acerto e o cara perde dinheiro porque segura uma posição perdedora e aí quando perde, entregou todo o lucro que ele tinha feito nos outros alvos curtos dele. Agora, Stormer, você vê, né? Cara, tem umas coisas que são muito malucas que a gente enxerga nesse mundo do trade, né? O Alfredo aqui falou, tem um time de gestão de risco que mal conversa com o tesoureiro e, pô, você cria um arranca-rabo ali, quase que deve ser diário isso, né? Por que o trader pessoa física, a gente, é clichê, é chato, enche o saco da gente falar de gerenciamento de risco, mas a gente tem que insistir nesse ponto, porque é o principal, né? Esse é o principal, na verdade, mais importante do controle emocional é um bom gerenciamento de risco. Uma coisa que a gente observa que algumas instituições fazem, até queria perguntar isso para o Alfredo, me contaram, porque normalmente eu nunca operei numa instituição de fato, sempre operei meu capital próprio, é de quando um determinado trader tem uma sequência de dias ruins, a própria instituição vai lá e fala, olha, tu não está operando direito, vamos reduzir o teu limite aqui, vamos reduzir o teu tamanho de mão. Isso é o ideal na conduta de um trader pessoa física também. Se o cara está percebendo que ele tem tido dias ruins, o ideal é que ele reduza o tamanho da mão e não que ele aumente o tamanho da mão, que é uma resposta natural que a maior parte das pessoas faz. É assim que funciona a instituição mesmo? Exato. Hoje na Amor, inclusive, se um profissional é estopado,
ele fica uma semana sem operar. Vai ler o livro, vai trabalhar normalmente. Então a gente parte do princípio seguinte: se a emoção não estiver legal, a chance de você perder dinheiro é muito grande, né? E uma coisa importante, que eu acho, complementando o que você falou, desculpa, pode Deixa eu falar. só lhe perguntar, Fredo, quando tu disse assim, quando um trader é estopado, não é porque ele errou um trade, mas porque ele chegou no limite de perda massa daquele dia dele, é isso? Perfeito. Ah, tá. Perfeito. Aí, se ele perder, tem várias regras, né? Mas se ele foi estopado porque o prejuízo superou o limite dele, o cara vai estar com o emocional destruído. Então, normalmente, você fala, pô, vai ler livro, vai trabalhar normalmente, só não vai correr mais risco. Isso é muito normal. E eu parto desse princípio e isso acontece dentro da Arbor. Graças a Deus, faz tempo que ninguém é estopado, mas é normal. Resumo da ópera, então, pessoal, faça o seguinte: comecem a operar o dia que vocês e reportem o resultado de vocês todos os dias para a esposa de vocês. O dia que tiver loss, a esposa fala, ó, vai lavar a louça por uma semana e não vai operar. Essa seria a ideia. Isso, nós estamos brincando, mas ajudaria radicalmente o resultado, ter alguém com quem compartilhar o resultado de cada dia para buscar cada vez melhorar, porque tu não vai querer passar vergonha na frente da pessoa que você ama ou gosta, né? Então, estar reportando os resultados, isso é uma atividade que deve ter no institucional todo o tempo. O trader vai sempre se reportar ao seu superior, dizendo, olha, meu resultado foi esse. Isso obriga o trader a buscar a excelência, buscar o foco dele. E é importante você ter ferramenta que permita ver seu risco e seu resultado online a preço de mercado. Porque senão você acaba gerando alguns ativos, acaba esquecendo deles, né? E eu parto do princípio que uma pessoa física que não tem uma estrutura grande, ela deve optar para operar poucos ativos e entender bem esses ativos. Porque é normal você querer fazer tudo, aí você não vai ser bom em tudo, você pode ser mediano em tudo. Para você ser bom em tudo, você tem que ser um especialista, né? Acho que esse é o maior problema. Por isso, na tesouraria institucional, você tem profissional que só olha juros locais, profissional que olha só moeda, profissional que só olha equity. Apesar dos mercados estar integrado, você gera especialista em determinado ativo. Acho que isso ajuda bastante. Stormer, isso te lembra alguma coisa? Então, o Indec colocou aqui, a gente comenta muito sobre isso, né? Veja como muitas vezes a mentalidade do player institucional é bastante similar com a mentalidade do pessoa física que tem resultados consistentes. O trader de resultados consistentes, ele é um especialista. Qual é a profissão que o generalista ganha mais que um especialista? Nenhuma profissão o generalista ganha mais que o especialista. Então, nós como traders vamos escolher, cara, eu tenho alguns alunos que operam só Petrobras. Eu tenho outros que operam só índice futuro. Eu tenho outros que trabalham somente dólar. E no meu entendimento, um dos primeiros caminhos para obter a consistência é tu te tornar um especialista, conhecer qual que é o volume médio daquele ativo naquele período do dia, qual é o momento que tem mais volume, menos volume, quem são os principais players, quais são os principais sinais. É isso que acaba trazendo, né, Alfredo? Perfeito. Acho que é um ponto muito importante o que você colocou, né? Você estava falando um pouco do aspecto emocional, né? Onde a pessoa chega no banco, primeiro, né? No banco também era assim, putz, porque o cara tem que trabalhar no dia seguinte, ele é CLT, né? Ele é funcionário da tesouraria do banco. Como é que funciona essa questão de gestão emocional? Porque dentro do que a gente conversa com as pessoas físicas, que são traders e que operam diariamente, independentemente se são profissionais ou não, mas eu acho que aí são os não profissionais, a alegação deles muitas vezes não, 90% das vezes que eles perdem dinheiro por conta de falta de controle emocional. Como é que é no banco isso, por exemplo? Porque pô, o cara tem a obrigação de no dia seguinte ele tinha que estar lá, entendeu? Ele tomou um loss e ele tinha que estar lá. Você tem ferramentas para isso, né? O que a gente utiliza muito é o que eu chamo de stop, independente se você está perdendo dinheiro ou não. Ou seja, você está ganhando 1 milhão, seu stop é 20%, caiu para um ganho de 800 mil, você tem que stopar. Então, para você proteger o seu lado emocional, você faz stop móveis, né? No institucional, quando o cara está correndo muito risco, até o limite dele de VAR, ele tem alçada desde que não bata o stop. Se bater o stop, ele vai ter que parar de operar e normalmente é 1 mês para voltar e depende de instituição para instituição. O que eu vejo é que quando o cara afeta o emocional dele, ele começa a operar lote diferente, né? O cara do prejuízo, às vezes, ele dobra o lote que ele opera no lucro. Isso é a maior falha que eu acho que tem,
porque você precisa sempre operar um lote constante. A não ser que mudou sua convicção, você soube de alguma coisa que ninguém sabe. Mas a disciplina de manter o lote, ganhar com um e perder com um, é muito importante, se não mudar. Quando a gente pensa na mentalidade do trader pessoa física, a gente tem que olhar onde o trader pessoa física teria uma certa vantagem sobre o institucional. E no meu entendimento, Indec, a vantagem que o trader pessoa física tem sobre o institucional, qual que é? É que ele pode escolher quando operar e quando não operar. Ele pode se dar o luxo de ficar de fora. Se ele não está vendo o sinal dele acontecer, ele vai ficar pacientemente esperando. Assim como quando o surfista profissional vai para a beira da praia e vê o mar completamente flat, eu não vou nem tirar a prancha do meu carro, eu vou deixar ali porque eu não vou pegar um mar flat. Enquanto que muitas vezes o institucional, às vezes, não o sujeito que trabalha no asset, porque o cara do asset vai ter um cuidado maior nisso, mas o institucional muitas vezes ele tem que fazer a operação porque é CLT, como tu mencionaste a respeito. Né? Então, essa vantagem que às vezes o pessoa física ele abre mão. E a segunda vantagem, a pessoa física pode operar small caps, pode operar ativos menores, que não têm tanta liquidez e que muitas vezes fazem movimentos direcionais muito mais amplos, movimentos muito mais vigorosos do que os ativos mais pesados. Porque os ativos mais pesados acabam sendo os lugares onde realmente o institucional entra. Né? Você colocou um bom ponto, né? É muito importante a velocidade de entrada e saída numa operação. Quando você é uma pessoa física, então, você tem liquidez para operar praticamente todos os ativos, entrar e sair rápido. Quando você é um institucional, você precisa de lote. Então, você não consegue operar realmente small cap, por mais que seja bom, o que vai agregar de valor resultado sobre o seu PL total é muito pouco. Então, você não vai perder tempo com isso. Então, eu diria que a grande vantagem é a velocidade de entrar e sair e de poder escolher os ativos, mesmo eles sendo ilíquidos. Eu queria entrar num ponto que o Stormer falou aqui, o Alfredo. Ele costuma ter uma história que eu gosto muito, que é a história das 3 balas. Né? E aí, se você puder contar um pouquinho dessa história, eu quero fazer essa relação aqui para que o Alfredo entenda o porquê dessa situação. Não, resumidamente falando, o meu tio, ele participou da guerra do Vietnã, ele foi para lá e quando ele chegou durante a guerra, ele tinha um rifle M16 e o sargento disse, olha, esse rifle aí, quando tu aperta nesse botão automático, ele dispara toda a munição dele rapidamente em alta velocidade com um único aperto no gatilho. O outro modo, que é o modo semiautomático, para cada vez que tu aperta, é uma bala que vai. Tu vai deixar sempre no semiautomático, uma bala por vez. Quando tu apertar, quando eu mandar vocês botarem no automático, é porque vai todo mundo morrer. Tu nunca deve usar o automático. E o trader que faz muito trades, faz o overtrading, faz uma quantidade infinita de trades, é o cara que está utilizando sua metralhadora sempre no automático. Ele está atirando para tudo que é lado, achando que ele vai acertar algum oponente dessa maneira, e ele está gastando a principal munição dele, que é o capital. Então sejam snipers, sejam seletivos. Poucos trades em bons pontos, pontos bem mais acessíveis de serem protegidos, bons suportes, boas resistências. Perfeito por colocação. No mundo institucional é um pouco disso também? Ou não? O pessoal pode ter o overtrading porque a pessoa está empolgada no dia ou fazer nenhuma operação? Aí depende do perfil do profissional, né? Depende muito do perfil. Mas normalmente hoje no institucional, o trader ele leva uma vantagem enorme porque ele está vendo um grande fluxo de cliente. Isso permite ele atirar mais do que uma pessoa física. E hoje, aqui entre nós, operar está caro, paca. Se você for olhar emolumentos, ou mesmo corretagem, né? Então, o fato de você escolher bem, você economiza uma grana importante de emolumentos e corretagem, que no dia a dia parece pouco, mas você vai juntar um mês, é significativo. Então, eu concordo plenamente que é melhor você atirar pouco e atirar bem, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Alfredo, uma dúvida que eu sempre tive. É fato que o institucional não tem o custo de corretagem, não tem o custo de emolumentos e por isso que ele pode gerar lotes mais frequentemente? E a segunda pergunta,
É fato que o institucional vai montando a posição dele em vários preços, construindo um preço médio, e aí sai um outro preço médio que ele vai estar trabalhando, ou eles montam a operação tudo num único ponto? Porque a pessoa física monta muito a operação dele num único ponto de entrada. Bota o ponto de entrada dele, bota um stop, vai um alvo e assim por diante. Essa é uma mentalidade, é diferente do que o institucional opera, né? Eu acho que, se eu puder falar, tem um ponto de diferença de tesouraria, fundo e pessoa física, acho que fica bem claro. Numa tesouraria, a preocupação sua é acertar o cenário. Não importa o seu resultado do dia 1, dia 2, importa o seu resultado no final da operação, se você acertou o cenário ou não. No fundo, isso não pode ocorrer, porque se você acerta o cenário, mas erra o time de entrar, você vai ter cota negativa e vai sofrer saque. A pessoa física, ela precisa decidir qual é o perfil dela. Eu sou um investidor, olhando a longo prazo, eu sou um trading. Se for um trading, tem que ser muito parecido com o gestor, né? Você não pode errar muito seus momentos de entrar ou não. Eu não gosto de fazer preço médio ou médio. Eu acho que preço médio você faz quando a posição está a favor. Ou seja, você está comprado, o papel começou a subir, compra mais. Mas você está comprado, o papel começou a cair, pô, tem algo errado. Ainda mais se você for institucional com lote maior, e o mercado está indo contra você, é sinal que tem um fluxo vendedor maior que o seu. Né? Então, eu sou muito contra essa história de preço médio para melhorar. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou te enrolei. Não, a resposta eu acho que é perfeita, fantástico, porque volta e meia eu bato nessa tecla. Preço médio, até salvo sujeitos, 60%, 70% das vezes, mas no dia que dá ruim, é caixão. Acaba com o cara, queima a conta do cara e, não, na minha opinião, não deveria ser feito por nenhum trader mais sério. É um perigo fazer o preço médio. Mas tu não respondeu a pergunta das corretagens de emolumentos. Não, vamos lá. O que ocorre? O emolumentos normalmente não tem negociação com a Bolsa. Né? Hoje a gente é um monopólio. Eu fui conselheiro da Bolsa, fui conselheiro do CETIP, que foi comprado pela Bolsa. Então, emolumentos, normalmente você não tem negociação. Tem um rebate para investimento em tecnologia, às vezes. Agora, normalmente, corretagem, você sim tem uma negociação e tem um limite de quanto você paga por mês para a corretora. Ou seja, você paga 50 mil reais por mês. Não interessa o quanto você opera, mas também operou um contrato, vai pagar 50 mil. Mas não interessa quanto você opera e para o resultado. Então, o institucional, eu diria que tem a diferença só da corretagem. A devolução normalmente é bem maior para o institucional, né? Mas nem emolumento, todo mundo é igual. Eu quero fazer mais. Agora eu vou aproveitar para perguntar um monte de coisa que você pode, hein? Volta e meia as pessoas perguntam assim: stop, é verdade que o institucional vai lá pegar o meu stop? Porque sempre que eu boto o stop, vai lá o institucional e me tira no stop. Sempre o pessoal pergunta isso. Eu já garanto para vocês, os institucionais nunca estão atrás dos stops de vocês. Eles estão atrás do meu stop. Eu só vou complementar a história. Alfredo, institucional olha sim ou não para as ordens de pessoas físicas? Essa é a pergunta. Nem olha, nem imagina, não está preocupado com isso. Isso daí é uma lenda. É engraçado porque eu vejo alguns comentários no Twitter, né? Os caras compram muita opção de papel normalmente. Fala, puta merda, institucional está derrubando papel para me estopar. Na realidade, institucional, na hora que ele faz a opção, ele faz o delta head da posição. Ou seja, se ele vendeu o call para você, ele vai lá e compra 20%, por exemplo, na ação à vista. Se o papel começar a cair, ele é obrigado a devolver. Ele não quer te ferrar com essa opção. Ele só fez uma trava, que a gente chama de trava de vol. Né? Ele só quer ganhar a volatilidade do ativo. Então, muita gente acha, não, puta, eu comprei uma opção, o banco tal está vendendo bastante. Não é, ele está fazendo o head da opção que ele vendeu para você mesmo, para o setor. Então, esse papo que o institucional quer pegar física, nem lembra que existe física. Não menosprezando vocês, mas aqui ele está preocupado muito mais com os clientes dele e com a carteira dele.
E essa operação trava de vol é uma operação fantástica de ser realizada. Basicamente, tu compra o papel, um determinado percentual do papel, e tu pode lançar a opção. Seja uma opção mais dentro do dinheiro, muitas vezes tu até quer ser exercido, porque tu recebe a taxa do período da volatilidade do ativo, e aí tu consegues realmente uma captura de resultado um pouco mais consistente. É quase uma renda fixa dentro da renda variável. É uma operação bem legal de ser feita. Uma taxa bem melhor. Agora, é um negócio que precisa de disciplina, tem alguns truques, né? Não pode deixar ser exercido se quiser rolar para não parar uma corretagem sobre todo o seu papel. Exatamente. Tem uma disciplina que é importante para os profissionais para entender como funciona, até para você não gastar uma fortuna em corretagem. Eu queria entrar num outro tema, fazer uma outra pergunta, mais agora sobre carreira. Né? Você esteve em grandes instituições, BCN, Bradesco, muitos anos, depois você saiu. Você fazia a gestão do seu family office e hoje você tem um fundo aberto. Sim. Qual é o papel e responsabilidade do gestor tesoureiro e gestor family office? Se muda alguma coisa na sua cabeça para você mesmo, né? Entrar que eu acho que é bom trazer isso para as pessoas que têm um pouco de curiosidade também. O pessoal que trabalha comigo me conhece, sabe. Quando eu tinha um family office, foi muito bom durante 4 anos, dei 400% de CDI na média. Ele é muito parecido com tesouraria, porque é o seu que está se expondo e você não está muito preocupado com o seu resultado diário. Quando você abre um fundo para fora, você tem que se preocupar com o seu resultado diário, porque como eu falei, não dá para você explicar qual é o seu cenário para todo mundo até o final, porque se o cotista perder 2%, ele vai te sacar. Por mais que você dê 5% depois, ele não sabe se você vai recuperar. Né? Então, acho que essa diferença é primordial entre os dois. E quando você está perdendo seu dinheiro, o emocional não é tão ruim quando você perde de cliente. Sinceramente, quando você perde de cliente, você se sente culpado. Cara, fala, pô, tem cara aqui cotista que eu não sei se pode perder dinheiro. Então, para mim, é muito mais difícil gerir fundo aberto do que fundo fechado. Né? E além disso, você tem cliente que, se você começar a perder, vai te ligar, vai te perturbar. Né? Que quando você está ganhando, ninguém liga, mas isso acontece. A pior coisa que talvez alguns já tenham passado é chegar um parente, um pai, irmão, filho, filha, dizer assim: opera para mim, pega meu capital aqui e faz isso aqui. É a pior coisa, porque realmente é muito mais difícil a gente acabar fazendo esse tipo de situação e por isso que não deve ser feito pelas pessoas físicas, obviamente. Esse foi um dos motivos que eu abri o fundo, porque eu tinha muitos familiares, friends, pedindo para fazer gestão ou ligando pelo todo que acha. É melhor abrir um fundo, porque eu estou dando consultoria de graça, a verdade é essa. E o problema maior ainda, você dá uma consultoria e você erra, você não ganhou nada e o cara ficou pé com você. Então é mais complicado. Mas, Alfredo, eu estou vendo muita gente jovem aqui na plateia. Eu tenho certeza que muitos deles gostariam eventualmente, ou até pensam, eu gostaria muito de trabalhar no ácido, gostaria muito de trabalhar numa gestora, ou mesmo trabalhar dentro do mercado como broker. Qual é o caminho? Qual é a formação? Como é que eu chego nesse tipo de desempenho profissional? Essa pergunta eu recebo todos os dias. Não é? Quando eu levo pessoas na XP, na mesa institucional, como é que essa pessoa chegou aqui? Eu vou dar um exemplo, claro. Eu contratei uma pessoa. Eu gosto muito de engenheiro para o mercado financeiro, tá? Porque eu acho que o cara tem um raciocínio lógico bom, é fácil você ensinar economia. O cara que é um economista, e se ele não tiver um raciocínio lógico bom, ele acaba não sendo tão útil no mercado. Mas eu, por exemplo, contratei um funcionário que hoje é sócio via Twitter. Era um cara que fazia perguntas tão inteligentes. Eu falei, pô, isso não é normal no moleque de 20 anos. Né? Eu falei, pô, tem um trader sênior que não fazia esse tipo de pergunta. Então eu contratei e hoje ele é sócio, está indo bem, fazia arquitetura, inclusive. Bem, por que eu estou falando isso? Eu acho que para você entrar no mercado financeiro, você tem que ver se você tem perfil. E que tipo de perfil você tem. Se você quer operar posições proprietárias com isso de mercado, ou você quer atender clientes, ou ser uma parte de seios, depende muito do perfil. E não é todo mundo que tem o mesmo perfil. Né? Eu acho que para você operar no mercado financeiro correndo risco, você tem que ser muito criativo, muito mesmo. Tem que conhecer bem o segmento que você está operando
e ser muito disciplinado. E ter um equilíbrio emocional fora da curva. E não é todas as pessoas que têm isso. Eu me lembro que eu tinha um trader formado com ITA, PhD. O cara era um gênio. Mas ele operava, tomava risco. Meu, o rosto dele ficava vermelho, inchado. Não aguentava, ele passava mal. Né? E acabou saindo. Mas aí depende da personalidade de cada um. Acho que isso influencia bastante. Eu vou entrar num outro tema agora, frustração. O Stormer, eu, conversando com o André Moraes algumas vezes, ele dizia, e Alfredo, para esse nosso mundo aqui, pessoas físicas, os analistas, eles têm salas no YouTube, salas fechadas, enfim, que fazem transmissão, muitas vezes para 500, 1.000, 1.500 pessoas simultaneamente, e as pessoas elas entram e falam, cadê meu call? O que eu compro? O que eu vendo? Não sei o que lá. E muitas vezes a maior frustração do André Moraes que eu escutava, o Stormer, era assim, pô, toda vez que ele dava uma recomendação, as pessoas não seguiam aquilo que ele falava, tanto na hora da entrada quanto na hora da saída. Eu queria saber qual é a sua maior frustração e como você lida com isso, e do Alfredo hoje, nesse mundo de gestor de fundos também, como é que você lida com frustrações? Eu parto do pressuposto assim, ó, que a frustração, na verdade, a frustração ela vem da expectativa. Então tu crias uma expectativa, tu espera que um resultado aconteça e quando aquele resultado não vem, você vai se sentir frustrado ou incomodado com aquilo. Particularmente falando, eu considero isso, sempre que eu crio uma expectativa e aquele resultado não vem, eu considero isso como uma oportunidade imperdível de eu aprender. Porque eu começo a olhar, cara, por que eu estava esperando isso? O que eu vi que estava errado? O que eu vi que estava certo? Eu vejo muito a geração de hoje olhar por cobranças, por exemplo, ou então um chefe cobrando de uma pessoa abaixo, e aquele cara está sendo cobrado, ele se sente mal com isso, ele se sente pressionado com isso. Quando vocês forem cobrados por um parente, ou por um chefe, ou por um colega, não se sintam pressionados por isso. Se sintam lisonjeados por isso. Porque tu só vai cobrar de alguém que tu acredita que tem potencial. Se alguém está cobrando de vocês, é porque o cara está olhando em você valor e dizendo, cara, esse cara pode entregar mais, esse cara consegue fazer mais, esse cara consegue entregar um resultado bom. E é por isso que eu estou pedindo para ele fazer isso e por isso que eu estou falando para ele fazer isso. Então, toda vez que eu me sinto cobrado, eu penso, cara, o pessoal está acreditando em mim, o pessoal está me vendo o valor e eu tenho que entregar para eles esse valor. Então, essa é a forma como eu lido com frustração. Legal. Eu lido, vou para a cama e choro. Normalmente é assim, mas agora, falando sério, tirando a brincadeira, eu brinco que você ganha dinheiro 10 vezes, a emoção do dia que você perde uma vez é maior do que os 10 dias que você ganhou. Mas acho que você colocou bem, a frustração é um jeito de a gente melhorar e se aperfeiçoar e tentar reconhecer aonde errou. O difícil é reconhecer aonde errou, né? Porque o ser humano tem mania de falar culpado é o terceiro e nunca a si mesmo é tomar a decisão. O ser humano fala, pô, foi por causa daquele filho da mãe, foi por causa disso. E ainda tem... Ele ainda cobra aquele ativo, esse papel me deve, esse ativo me deve. Eu vou buscar esse dinheiro que ele me roubou de volta. Esquece, o dinheiro não é carimbado, gente. O dia de fúria do trader pessoa física começa geralmente com a frustração. O cara geralmente inicia o dia ganhando, fazendo algum dinheiro, aí ele perde o segundo trade, está no prejuízo, daí ele quer recuperar o dinheiro que ele deixou na mesa e daí ele dobra a posição, aumenta o tamanho de lote, que é uma coisa que o Alfredo comentou aqui conosco que não deve ser feito, e daí quando ele vê o buraco dele fica cada vez maior, porque ele não aceitou o desaforo do mercado. Os melhores traders pessoas físicas que eu conheço são excelentes perdedores. Em que sentido? O excelente perdedor é aquele que levou um loss, ele não se ofende com aquele loss. Ele não fica furioso com aquele loss. Quando o mercado mostra que ele está errado, ele vai lá e fala, cara, eu estou errado. E ele fecha rápido a posição, ele mata rápido o prejuízo e quando ele está certo, ele deixa o trade andar. Então, os melhores perdedores são os caras que mais fazem dinheiro. Aquele cara que perde e não se chateia, não fica magoado, não fica com raiva, não quer voltar batendo no mercado como se fosse uma criança de 3 anos de idade que está chateada, que ataca um adulto sem nenhum tipo de planejamento, né, Alfredo? Perfeito, acho que é isso mesmo. Tem um outro ponto que eu queria comentar com vocês. Ontem a gente esteve gravando com o superintendente da CVM e foi um papo muito interessante. E eu já conversei com ele diversas vezes sobre isso, sobre o mundo trader, para falar da profissionalização
do trader. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que seja pessoa física, ele fala, você tem que ter uma plataforma boa e estável, você tem que ter uma internet boa e uma segunda para se aquela primeira falhar, você tem que ter uma máquina boa, você tem que ter boas ferramentas de gestão de risco. Enfim, e aí vai para vocês dois, mas acho que é uma pergunta de maneira diferente, né? Como é que vocês enxergam hoje o profissional ideal do trader, olhando muito mais para esse lado profissional? Olha, eu acho que o institucional leva uma vantagem porque ele tem toda uma infraestrutura, Bloomberg, pode ter Reuters, Broadcast. Tipo uma pessoa física ou menor é muito caro, né? Não compensa. Agora, o que uma pessoa, um profissional deve ter é um bom network. Se você é muito bom de câmbio e não é bom de juros, espera um cara que é bom de juros e começa a trocar figurinha. Porque você vai aprender sobre juros e você vai fornecer conhecimento para ele sobre câmbio. Então você tem que ter um network que te complemente. E não só, o cara entende de câmbio, vou ser amigo dele. Não vai funcionar. Mercado é troca de informações, troca de conhecimento. Então eu acho que a melhor coisa para a pessoa física nesse ponto é você ter um network legal. Aí acho que funciona. Acho que a colocação da oferta é perfeita, network é fundamental, ou seja, dá para montar grupos de estudo. Então, daqui a pouco, um sujeito vai estudar mais petróleo, outro sujeito vai estudar um pouquinho mais Banco do Brasil ou setor financeiro, outro vai estudar mais índice futuro, dólar, taxa de juros. E aí, cada um consegue dar a sua visão rapidamente. Ter pequenos grupos de estudo é uma coisa muito boa. Mas para a pessoa física, redundância, pessoal. Eu me lembro até hoje, 2007, eu estava comprado no talo em índice futuro, comprado assim num risco muito maior do que eu fazia. Na época eu não era tão disciplinado quanto eu sou hoje. E simplesmente no meio da operação, puf, caiu a luz. Caiu a luz, fiquei sem luz, estava sem no break, não tinha no break na época. Aí o cara começa a procurar o telefone, já não tinha telefone celular na época, estava sem bateria, pronto. Aí o cara começa a bater aquele desespero brutal. Então, redundâncias. O cara tem que ter um no-break, o cara tem que ter um no-break para o roteador de internet dele. Essas coisas acabam encarecendo, obviamente, o escritório de treino do sujeito. Ou seja, como considerações finais, você enxerga um pouco cada um no seu quadrado, mas olhando muito mais para esse lado profissional, é isso? Sim, essa é a ideia. E você, Alfredo? Eu acho que o legal do mercado financeiro é ter aprendizado. Todo dia tem coisa nova. Então você tem que ser um cara dinâmico e tem que gostar de mercado. Tem que dormir pensando no mercado, acordar pensando no mercado. Eu sonho, às vezes, que eu estou operando. É um negócio impressionante. Ou seja, achei que era tem que só ser eu. prazer. Mas mercado financeiro, para quem gosta, é um prazer. E eu tenho 63 anos. Já fui executivo de banco, estou aposentado como diretor de banco. E eu trabalho porque eu gosto do mercado financeiro. E vou morrer fazendo isso. Eu faço uma brincadeira, mas não leve a mal, que às vezes é melhor que sete, porque dura o dia todo e você tem vários parceiros. Né? Você ferra um monte ou é ferrado por um monte. Né? Então eu vou morrer operando. Acho que é muito bom. E engraçado que eu tenho uma brincadeira parecida, eu digo o seguinte, né? Operar o mercado financeiro, operar renda variável, é a coisa mais deliciosa que vocês podem fazer na vida. De roupas. Sem roupas, tem coisas melhores. Você está certo ou eu estou errado? É muito bom, meu Deus do céu. Vamos lá. Onde é que, para a gente terminar, Stormer, onde é que a turma pode encontrar você, pode te acompanhar um pouco mais? Por favor. Pessoal, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, tem o stormer.oficial, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, eu estou ali presente, eu coloco ali ideias, a forma como olho o mercado, o que eu estou entendendo, quais são os ativos que estão me chamando a atenção. Sempre ali, sempre no sábado, domingo tem vídeos meus. E, obviamente, tem a Liberta, que vocês podem conversar conosco lá também, tá? Legal. E, Alfredo, você está ativo no X? Tô no Agora X, eu tô... Mas não tem algumas aulas, algumas coisas, alguns vídeos que as pessoas podem trazer alguma coisa? Eu pretendo fazer mais pra frente, mas hoje não tenho. Gostaria de te convidar, então, já para participar uma vez do Gamecast, nosso podcast que fala sobre o mundo de trading. É muito legal lá. Hoje, infelizmente, a gente só teve 40 minutinhos para esse papo incrível, vocês dois. Mas lá a gente pode ficar 2, 3 horas falando e com certeza vai engrandecer bastante o nosso podcast. E legal, quem quiser, eu tô no X, né? Eu tô no Alfredo Menezes 6. E tem também o site da Amor Capital, que ali a gente fala sobre câmbio, fala sobre bastante coisa. Eu procuro da educação financeira também dentro do X.
acho que pode ser interessante, sim. Apesar que não tem só eu, tem muita gente boa no X ajudando a educação financeira, que infelizmente, num país que teve sempre processo inflacionário alto, você não tem matemática financeira no segundo grau. Eu acho um absurdo isso, mas paciência. É isso, queria agradecer então vocês dois. Eu agradeço. Muito obrigado, Stormer, muito obrigado, Alfredo. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Eu só vou pedir para